Sejam bem-vindos a mais um Café com Psi nessa quinta-feira, com alegria no coração e predisposição para fazermos aquilo que verdadeiramente importa. Estamos aqui sempre ininterruptamente de segunda a sexta-feira às 6h15 da manhã e já estamos a todo vapor, com alegria no coração, como eu sempre digo, porque, gente, abençoar vidas é o nosso propósito. Abençoar vidas é o nosso objetivo aqui com esse canal. Então, se você está sendo ricamente abençoado, se você está assistindo os nossos vídeos e tem feito sentido para você, deixe de deixar aí seu comentário. Deixe seu comentário, a cidade onde você está falando, aquilo que tem edificado na sua vida. Deixe aí o seu comentário. Isso ajuda muito a nós aqui do outro lado a lermos o seu comentário e sermos muito edificados com isso, ok? E outras pessoas também que vão vendo o vídeo e vão vendo ali o seu comentário, sua inserção aí no conteúdo de hoje, não é isso? Gente, estamos trabalhando uma série poderosíssima aqui no Café com Psi desde segunda-feira. E é uma série que tem falado muito a muitas pessoas. E isso tem trazido algo de reconhecimento, algo de relevância, algo de reflexão, para que o ser humano ele consiga refletir melhor sobre as suas ações, sobre os seus relacionamentos, sobre aquilo que influencia a sua trajetória, aquilo que influencia a sua vida. E por isso eu estou deixando aqui esse espaço aberto para você que está sentindo que isso está te edificando, vai lá, comente aí no comentário, pode também entrar lá no Instagram, me mandar um direct, @PsiBrunoLisboa, fala aquilo que está edificando você. Não deixe de se inscrever no nosso canal também, vamos aproveitar essa brecha aqui para isso. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações para que você seja notificada sempre que houver um vídeo novo. E se o vídeo estiver fazendo sentido para você, não deixe de dar a sua curtida, não deixe de dar o seu joinha, o seu like, porque isso faz com que o YouTube entregue para mais pessoas, não é isso? E também compartilha nos seus grupos de WhatsApp, compartilha lá nos status do seu WhatsApp, no Stories do Instagram, compartilha nas suas redes sociais, isso nos ajuda também a entregarmos a mensagem das boas notícias para os corações. Aqui no Café com Psi, sempre alinhamos, para você que está caindo aqui pela primeira vez. Café com Psi é um programa diário, de segunda a sexta-feira, sempre com conteúdo inédito, baseado numa série semanal. Cada tema voltado dentro dessa série semanal, nós alinhamos, ok? Espiritualidade à gestão das emoções. Espiritualidade, a gestão das emoções, porque acreditamos nessa engrenagem, porque ela funciona e está dando certo há milênios, ok? Gente, sem mais delongas, nós estamos trabalhando uma série poderosíssima, os relacionamentos que adoecem. Os relacionamentos que adoecem. Você já teve algum relacionamento que te adoeceu? Um relacionamento doentio, talvez, ou você esteja vivendo um relacionamento como esse. O objetivo da série dessa semana é fazer com que você, aluno, aluna do Café com Psi, possa identificar caso você esteja vivendo um relacionamento doentio, ou caso você já viveu um relacionamento doentio e o que fazer com isso agora. Ainda fico remoendo, ainda fico trazendo à memória marcas profundas, e é isso que nós precisamos aqui, com a praticidade do Café com Psi, colocarmos algumas dicas em práticas durante todo o nosso dia. E aí nós vamos melhorando, ok? Claro que o conteúdo daqui não substitui uma terapia, não substitui um tratamento psiquiátrico, psicológico, psicanalítico, não substitui, ok? É um cuidado a mais com a sua mente, que nós trazemos aqui uma elucidação, uma ilustração para que você possa aplicar no seu dia a dia de maneira prática na identificação de possíveis problemas que você possa estar vivendo. O subtema da aula de hoje, papel e caneta na mão, aluna do Café com Psi sabe da importância que é termos papel e caneta na mão, ok? Subtema da aula de hoje, conflitos não destroem relacionamentos. O silêncio pode destruir. Conflitos não destroem um relacionamento, mas o silêncio pode destruir, ok? Gente, vamos desmitificar uma ideia, né, de que você trazer uma discussão para um relacionamento, isso vai causar uma ruptura,
Isso vai causar uma quebra. Muita gente acredita que um relacionamento saudável é aquele que nunca existe conflitos. Muitas pessoas acreditam nessa utopia de que não precisa ter conflitos, o relacionamento ele precisa ser perfeito. Não. O relacionamento saudável, ele tem conflitos. Um relacionamento saudável tem discussões, mas são discussões e conflitos que geram para um crescimento, seja do casal, da amizade, do coleguismo, do trabalho, não é isso? Relacionamentos de pais e filhos, filhos e pais. O conflito, ele existe. O problema é que muitas pessoas não querem encarar conflitos, não querem discutir problemas. E discutir não é brigar. Gerar conflito não é briga. E é aqui que está o cerne da coisa. Porque muitas pessoas, quando vão para o conflito, vão para o embate. Muitas pessoas, quando vão discutir, elas vão brigar, elas vão exaltar. E aí é que está o problema. Não é verdade que a geração de conflitos seja para ruptura. Não é verdade. O problema em si não é o conflito. O problema é a maneira como lidamos com ele. A maneira como lidamos com os desafios. A maneira como lidamos com as discussões. A discussão ela precisa ser saudável, o conflito ele precisa gerar algo de bom. Por quê? Se tem alguma coisa que não está certo no relacionamento, vai bater de frente, vai ter conflito. Porque uma pessoa vai estar pensando diferentemente de você. E nem sempre o conflito, ele precisa ir para níveis maiores, como uma ruptura. Não é isso? O desgaste, ele pode ser minimizado. E muitas vezes o silêncio prolongado machuca mais do que uma conversa difícil. O silêncio prolongado, ele machuca muito mais do que uma conversa difícil. Conheço um casal que por anos, mais de 20, 30 anos, que o marido não conversa com a esposa. O marido não conversa com a esposa. Ele vai lá, coloca o dinheiro em cima da mesa, o cartão, para ela poder comprar as coisas. Ela coloca a lista em cima da mesa, ele leva e compra o que tem que comprar, mas eles não se conversam. Dormem em quartos separados há muitos anos. E isso lá vai para mais de 30 anos. Que casamento que subsiste a isso? Que relacionamento que subsiste a essa situação de silêncio, de não conversa? Não se conversam, nem por telefone, nem por mensagem. E isso machuca a esposa. Machuca a esposa. Eu lembro que eu era pequenino e eu já via essa situação e eu ia na casa deles e eu frequentava ali o ambiente e eu via aquela situação e eu falava assim, gente, que coisa estranha, porque em casa eu tinha lá um exemplo diferente. Mas, nada perfeito, mas tinha um exemplo diferente. Então eu olhava aquela situação e falava, gente, como pode um casal viver assim? Não é isso? Os filhos não tinham acesso ao pai. O pai trabalhava por horas na madrugada, saía pela manhã, só voltava no final de semana, folgava muito, tinha muitas folgas, tinha muita rotina de trabalho, trabalhava nas madrugadas e quando voltava, não conversava com os filhos, não queria saber como os filhos estavam. Era muito turrão, muito fechado, ainda é muito fechado, né? Muito turrão. Todo relacionamento entre seres humanos terá diferenças. A gente precisa entender isso. O relacionamento do seu vizinho não vai ser o seu relacionamento. O relacionamento de amizade que os seus colegas podem ter com os amigos deles não vão ser os mesmos relacionamentos com seus amigos. Nós somos diferentes na forma de pensar. Nós somos diferentes na forma de agir, na forma de sentir, na maneira de comunicar. Por isso, conflitos fazem parte da convivência. Conflitos
fazem parte da convivência. Anota essa frase. Conflitos fazem parte da convivência. E o que realmente desgasta um relacionamento é quando conflitos deixam de ser conversados. Quando nós deixamos de conversar sobre as coisas, sobre aquilo que nos incomoda, sobre aquilo que não achamos e não acreditamos que está correto. Agora, quando surgem silêncio como punição, ressentimentos acumulados, isso gera desgaste. O que realmente gera desgaste nos relacionamentos é quando os conflitos deixam de ser conversados e aí surgem essas situações, como silêncio, como ressentimentos acumulados, ironias, comunicação agressiva ou passivo-agressiva. Essas situações, elas acabam gerando algo ruim no relacionamento. E com o tempo, vão abrindo pequenas feridas. E pequenas feridas não tratadas tornam-se barreiras emocionais. Pequenas feridas não tratadas nos relacionamentos podem se tornar grandes barreiras emocionais. Tá fazendo sentido para você? Não deixe de deixar seu comentário aí embaixo, não. Comente, não é isso? Comente, curta, compartilha, gente. Conversas respeitosas podem ser até desconfortáveis, gente. Muitas pessoas não gostam de conversar. Muitas pessoas não gostam de discutir. E aqui volto a dizer, discussão saudável. Não discussão que agride. Isso não é discussão. Isso é briga. Isso é qualquer outra coisa, menos discussão. Porque a discussão, ela tem que promover. É uma discussão, ok? É um discurso. Mas, por mais desconfortáveis que pareçam, as discussões, as conversas respeitosas, elas costumam produzir mais crescimento do que anos de silêncio. Vai lá e resolve. Porque vai gerar dor naquele momento, talvez, mas vai gerar crescimento. E um crescimento mais rápido. Um crescimento mais efetivo. Pense em um relacionamento importante. Vamos para a prática de hoje. Pense em um relacionamento importante. E aí as famosas 3 perguntinhas do Café com Psi. As 3 perguntas que eu quero que você anote, ok? Para sua reflexão. Pergunte-se: existe alguma conversa que venho adiando? Existe alguma conversa que eu estou procrastinando, que eu estou adiando? Primeira pergunta. Segunda pergunta: tenho escutado para compreender ou apenas para responder? Eu tenho escutado para compreensão ou apenas para eu dar a minha resposta, dar o meu posicionamento? Porque tem pessoas que são assim, vai para uma discussão, mas elas ficam só buscando uma oportunidade para falar, buscando uma oportunidade para se defender, buscando uma oportunidade para se responder. Então a segunda pergunta é: tenho escutado para compreender ou apenas para responder? E a terceira e última, e não menos importante: como posso expressar o que sinto sem atacar outra pessoa? Como posso expressar o que estou sentindo sem atacar a outra pessoa? Porque às vezes quando vai ter uma discussão, a pessoa, ao invés de reter, ouvir, entender o que a pessoa está querendo dizer, ela fica buscando uma oportunidade: mas você fez isso, mas você faz aquilo, mas você também, e aí começa a denegrir a imagem daquela pessoa. Uma comunicação respeitosa, ela constrói pontes. Uma comunicação respeitosa, ela constrói pontes. E é isso que nós precisamos aprender, gente, a construir e não destruir. Uma ponte, para ser construída, leva tempo, mas para destruir, basta um piscar, basta um momento. Basta uma rachadura, uma trinca, que toda aquela estrutura pode ser comprometida. Ou jogar explosivo. E todo aquele trabalho
vai em minutos para o chão, em segundos. Vamos para a aplicação milenar da aula de hoje, para trazer embasamento e entendimento do princípio que está dando certo há milênios para a minha vida e para a sua vida. Vamos falar hoje e vamos ler hoje um texto poderosíssimo em Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Nós já trouxemos esse texto aqui para embasarmos outras aulas, mas eu não vejo outro texto encaixar-se melhor do que esse aqui para a aula de hoje. Tiago 1,19, que diz assim: Meus amados irmãos, tenham isto em mente, ou coloca isso na mente, coloca isso no coração. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Tiago está apresentando 3 atitudes aqui fundamentais para qualquer relacionamento saudável. Esteja pronto para ouvir, ouça mais. Tardio para falar, fale menos. E tardio para irar-se, ire-se menos. Não fica com raivinha de tudo e de todos, não. Busca a calma, busca respiração. Lembra da aula da semana passada, da série da semana passada, que nós tratamos aqui sobre a respiração? Respirar, inspira. Inspira por 4 segundos. Pare 2 segundos e solte a respiração por 6 segundos. É isso, gente. Vamos lá, vamos fazer isso. Ouvir, pensar antes de falar, controlar a impulsividade, é o que Tiago está nos dizendo aqui. Que eu e você precisamos praticar e aplicar no nosso contexto de vida, no nosso contexto diário. Porque talvez muitas discussões podem terminar de maneira diferente. Poderiam terminar de maneira diferente se praticássemos mais esse princípio dessas 3 atitudes fundamentais. Ouvir mais, falar menos e agir sem controlar a nossa impulsividade. Ouvir mais, falar menos e controle da impulsividade. São 3 princípios que esse texto traz para a minha vida e para a sua vida. Relacionamentos não crescem na ausência de conflitos. Relacionamentos não crescem na ausência de conflitos. Pelo contrário. Quando não há discussão, quando não há conflitos, quando as pessoas querem ficar em silêncio absoluto, não há crescimento. Há paralisia. E a paralisia adoece. Os relacionamentos crescem quando aprendemos a enfrentá-los com o devido respeito. Precisamos respeitar as pessoas umas às outras. Mas os conflitos, eles são necessários para que haja crescimento. Porque são 2 pessoas, geralmente, num relacionamento, pensando de forma diferente. Não é isso? O relacionamento de amizade também da mesma forma. Então eu não vou concordar com tudo que a pessoa está falando. Eu não vou concordar com tudo aquilo que vão tentar enfiar a goela abaixo. Não, eu não vou concordar. Mas também eu não preciso brigar para que a minha opinião prevaleça. Seja tardio no falar. Tardio também no irar-se. Não é isso? Esteja pronto para poder falar no momento certo, para poder, esteja pronto para ouvir, esteja tardio no falar. Quase que eu falei o versículo errado aqui, né? Esteja pronto para ouvir, ouça mais. Seja menos falastrão, menos falastrona, fale menos. E viva uma vida com os impulsos controlados, para que você não se ire, não fique irritadinho, irritadinha com qualquer coisa. Tá entendendo? Isso chama amadurecimento emocional. Gestão das emoções. Com isso, chegamos ao final de mais um conteúdo aqui do nosso Café com Psi, na aula de hoje, de quinta-feira. Deixa eu compartilhar o link com mais pessoas. Copie o link lá, manda para mais pessoas, clica aí na setinha para você poder encaminhar esse vídeo para mais pessoas e elas também serem abençoadas como você foi abençoado aqui nessa manhã, ok? Amanhã nós temos um conteúdo para fecharmos a nossa semana aí na sexta-feira com alegria, gente, sempre com alegria aqui, porque o Café com Psi é um programa
alegre, para colocarmos alegria na nossa vida, no nosso dia. Por isso, eu desejo um dia de paz e de provisão para você e toda a sua família. Até amanhã, às 6h15 da manhã.